sigma vai estar no bordo de B. Vai estar no bordo de B, e, além disso, o ângulo de contato entre d sigma e dB é constante igual a π sobre 2. Existem outros contextos em que a gente pode falar sobre isso aqui. Por exemplo, a gente pode pedir que o ângulo de contato entre os bordos seja constante igual a algum ângulo qualquer, a algum ângulo fixado, não necessariamente π sobre 2. Mas no caso em que você tem π sobre 2, que o ângulo é exatamente π sobre 2, a normal exterior unitária da superfície, da hipersuperfície, ela vai ser exatamente o vetor posição, né? Da hipersuperfície. Então, a gente tem a seguinte observação, que também é uma motivação para estudar esse tipo de superfície, de hipersuperfície, enfim, de subvariedade, de modo geral. No caso em que a superfície é mínima, no caso em que a sigma é mínima na bola, a gente vai ter que, bom, se xi, x1, xn são as coordenadas dela, então, primeiro que o Laplaciano de sigma das funções coordenadas é igual a zero, e a derivada normal da função coordenada, né, ao longo do bordo, é exatamente igual à própria função coordenada. Então, esse tipo de problema daqui, encontrar uma função numa variedade que é harmônica e a derivada normal é um múltiplo da própria função, é chamado de problema de alto valor de Chekhov, e as hipersuperfícies mínimas com bordo livre na bola euclidiana, elas são, as funções coordenadas dela são soluções com alto valor 1 do problema de Chekhov. Tá? Então, isso aqui é mais uma motivação para estudar esse tipo de coisa. Então, você tem uma motivação variacional e tem uma motivação mais ligada à análise aqui. Tá? Então, quando você... Bom, a teoria ela não é tão nova, assim, ela tem, sei lá, uns 30, 40 anos que o pessoal começou a estudar ela, só que, de início, o pessoal conseguiu alguns resultados, mas logo depois o pessoal talvez perdeu o interesse pela teoria, e aí passou um bom tempo sem o pessoal estudar. E, em geral, o pessoal estudava isso no contexto mínimo, especificamente, né? E aí passou um bom tempo sem ter exemplos. Mas os dois primeiros exemplos que o pessoal conseguiu foram o disco equatorial e o catenoide crítico. Aqui, uma observação, que é o seguinte: essas hipersuperfícies, elas são simplesmente hipersuperfícies no espaço euclidiano. Tá? Se eu trocar a palavra hipersuperfície por superfície, me perdoe, mas entenda que eu estou falando mesmo em dimensão alta. Tá? Elas são simplesmente uma superfície que está no espaço euclidiano, mas que, por coincidência, quando ela passa dentro da bola euclidiana, ela toca a esfera ortogonalmente. Tá? Então, é simplesmente isso que essas superfícies são. E aí, se você pega um plano do espaço euclidiano que passa pela origem, né, em particular, uma parte dele vai estar dentro da bola, e essa parte que está dentro da bola ela vai tocar a esfera que delimita a bola ortogonalmente. Então, ela é o disco equatorial, que a gente chama de disco equatorial, é uma superfície que é mínima e que tem bordo livre na bola euclidiana. Do mesmo modo, se você pega um catenoide, que está no espaço euclidiano, e por alguma coincidência, uma parte dele está dentro da bola, você pode se perguntar se é possível modificar um pouquinho esse catenoide, de maneira que o bordo toque ortogonalmente no bordo da bola. E sim, é possível fazer isso, basta você multiplicar a parametrização do catenoide por uma constante, e aí você tem que encontrar quem é essa constante. Não é uma conta muito complicada de se fazer. Daí você encontra essa constante e dá para mostrar que ela é única também. Ou seja, o único catenoide, de fato, catenoide geométrico, que toca a bola o bordo da bola de maneira ortogonal é um catenoide com uma constante específica, que é multiplicada por uma constante específica, e essa constante é única, tá? A menos de isometria, claro, do ambiente, né? A menos de, se você rotacionar isso aqui, você vai continuar tendo catenoide que toca o bordo da bola ortogonalmente. Mas aí a gente está considerando o catenoide que é simétrico com respeito que é a rotação em torno do eixo do Z. Tá? Tradicionalmente é o que chama de catenoide crítico, é o catenoide que é a rotação em torno do Z e que toca o bordo ortogonalmente. Mas aí, esses aqui foram os dois únicos exemplos que o pessoal teve durante muito tempo. Então, bom, é interessante saber se você tem outros exemplos, né? Porque você pode estar estudando uma teoria que é fraca, é pobre em exemplos. Mas aí, então, recentemente, desde 2011, por aí, 10, 11, a Fraser e o Shen, eles encontraram muitas propriedades interessantes dessas superfícies. E aí, o que aconteceu foi que o pessoal começou a ter mais interesse por estudar essas superfícies. Então, devido ao interesse, o pessoal começou a procurar bastante exemplos, né, de superfícies que são mínimas e que têm bordo livre.
na bola euclidiana, né? Então, um exemplo é o caso em que você tem gênero zero e você tem uma quantidade R arbitrária de componente de bordo que foi dada pela própria Fraser e pelo Shen. Outro exemplo é o caso em que você tem uma grande quantidade de gênero e tem apenas uma componente conexa de bordo, o exemplo foi dado pelo Capolese e pelo Igu, e esse exemplo que eles deram respondeu a uma pergunta que tinha, que a pergunta era, será que a única superfície mínima com bordo livre, que tem apenas uma componente conexa de bordo, será que ela tem que ser o disco equatorial? E o Capolese e o Igu mostraram que não. Você tem o caso em que tem muito, você tem uma componente conexa de bordo e você tem muito gênero, então não pode ser um disco topológico. Novamente, para gênero grande e uma quantidade e 3 componentes de bordo, foram dados outros exemplos, e no caso em que você tem uma quantidade qualquer de bordo, de gênero, não precisa ser muito grande, quantidade qualquer de gênero, e R igual a 1, né, somente uma componente de bordo, você vai ter exemplos também. E tem o resultado da folha, do Pacay, do Zolotarev, que diz que, mesmo se você pega gênero 1 e muita componente de bordo, você vai ter também exemplos, né? Então, a teoria é rica em exemplos. E tem exemplo também em dimensão alta, tá? Tem exemplo em dimensão alta também. Essa teoria de superfícies mínimas com bordo livre na bola euclidiana, ela tem um paralelo mais ou menos misterioso, que ele não é um paralelo que se mantém intacto, mas é um paralelo mais ou menos misterioso que o pessoal tem explorado muito, que é o paralelo com a teoria de subvariedades mínimas fechadas da esfera. Então, você tem uma mínima com bordo livre e tem as mínimas fechadas da esfera, e tem algum paralelo entre essas duas teorias, tá? E, bom, o pessoal tem explorado muito esse paralelo, mas só para dar alguns exemplos desses paralelos entre essas subvariedades, deixa eu falar de alguns deles, né? Então, o primeiro bom, você tem o teorema de Almgren, que diz que toda esfera bidimensional que foi minimamente imersa na esfera de dimensão 3, na esfera redonda, tá, de dimensão 3, então essa esfera que foi imersa tem que ser um equador da esfera, tá, da esfera S3. E tem o teorema de Nietzsche, muito famoso, muito utilizado, que diz que todo disco bidimensional mínimo com bordo livre, né, todo disco que foi minimamente imerso com bordo livre na bola euclidiana, então ele tem que ser o disco equatorial. Tá? E por que eu falei que essa... bom, uma coisa. Primeiro, para traçar paralelos, você tem que dizer quais são os objetos que estão num certo ambiente e qual é o paralelo a ele no outro ambiente. Né? Então, as esferas em S3 são os análogos aos discos bidimensionais, no caso são análogos aos discos, no caso de bordo livre. E os toros na esfera são os análogos aos anéis, os toros mínimos da esfera são os análogos aos anéis mínimos com bordo livre na bola euclidiana. Tá? Então, por isso que você tem aqui esse paralelo, por isso que isso aqui, esses dois teoremas são análogos um ao outro, né, em seus respectivos contextos. E por que eu falei que esse paralelo entre as teorias ele é muito misterioso, mas ele não se mantém intacto? Ou seja, nem todo teorema que você consegue na esfera ele vai ter necessariamente um análogo no caso de bordo livre. Então, por exemplo, o teorema de Almgren, se você pega uma S2, né, uma esfera bidimensional, e faz uma imersão mínima dela numa esfera que tem dimensão pelo menos 4, uma esfera redonda que tem dimensão pelo menos 4, não necessariamente você vai ter um equador. Só que o teorema de Nietzsche, se você pega um disco bidimensional e faz a imersão dele mínima com bordo livre num disco, na bola de dimensão n, tá? Tá pegando disco de dimensão 2 fazendo a imersão na bola de dimensão n. Então, a Fraser e o Shen mostraram que o teorema de Nietzsche vai continuar valendo. Ele tem que ser um disco equatorial ainda. Na verdade, o teorema da Fraser e do Shen é muito mais geral do que isso que eu falei. Né? Ele vale em formas espaciais e vale para quando o vetor curvatura média é paralelo, né? Não necessariamente igual a zero. Então, a analogia, ela não se mantém intacta, né? Você tem coisas que valem em contexto, mas que não valem no outro. Porém, tem muitas coisas que valem nos dois contextos. Então, que valem assim, completamente. Então, só para dar alguns exemplos, tem um teorema muito famoso do Cherny, do Kobayashi, do Carmo, e posteriormente também do Lawson, que diz o seguinte: se você pega uma hipersuperfície mínima fechada da esfera de dimensão n mais 1, e você supõe que a norma da segunda forma fundamental dessa hipersuperfície
não supera a dimensão da hipersuperfície, tá? Então, você vai ter duas possibilidades. Então, você tem uma condição que é puramente... Você tem uma condição geométrica, né? Que é a norma da segunda forma ficar menor ou igual do que n. A norma da segunda forma ao quadrado ficar menor ou igual do que n. Então, você vai ter duas possibilidades apenas. Ou a segunda forma é identicamente nula, e nesse caso você tem um equador, né? Ou seja, ou ela é totalmente geodésica, nesse caso você tem um equador. Ou então, a norma da segunda forma fundamental ao quadrado é constante igual a n. Nesse caso, você tem uma hipersuperfície de Clifford, não um tório de Clifford, que é o produto cartesiano de duas esferas com dimensões apropriadas e com raios apropriadas. E aí você tem um teorema do Lucas Ambrosio com o Ivaldo Nunes, que faz o paralelo em dimensão baixa. Então, você pega uma superfície mínima, né? Agora eu tenho dimensão 2, pega uma superfície mínima com bordo livre, e supõe que a norma da segunda forma fundamental ao quadrado, vezes o produto interno de x com eta ao quadrado, está faltando um quadrado aqui, é menor ou igual do que 2. Tá? Você supõe que isso aqui é menor ou igual do que 2, que é a dimensão da superfície. Então, você vai ter duas possibilidades. Ou essa norma ao quadrado vezes esse produto interno é constante igual a zero, e você tem um disco equatorial, ou então vale a igualdade, né, na desigualdade, vai valer a igualdade para um ponto apenas, e aí nesse caso você vai ter o catenoide crítico. Então veja que, novamente, você tem um paralelo aí. O pessoal tem explorado muito esses paralelos já entre as teorias. Bom, esse teorema do Lucas e do Ivaldo, ele foi generalizado em diversos contextos, né? A Maria, junto com o Ezequiel e com o Alan, eles têm uma versão desse teorema no caso de espaços conformemente euclidianos, que, se eu não me engano, que o fator de conformidade é radial. Tem uma outra generalização, que é do Celso com o Ezequiel, que eles pegam um disco, uma superfície de dimensão 2, e fazem a imersão no lugar da bola de dimensão 3, eles fazem a imersão na bola de dimensão n. E eles mostram que vale exatamente o mesmo resultado, tá? Exatamente a mesma coisa. Mas todas as generalizações que eu conheço desse teorema, todas as generalizações geométricas que eu conheço desse teorema, elas são sempre para a superfície de dimensão 2, nunca para a dimensão mais alta. Por quê? A técnica que o pessoal usa, basicamente, é tentar mostrar que com essa condição na segunda forma fundamental, a função distância restrita à superfície vai ser convexa. E ela ser convexa vai impor uma restrição topológica muito forte na variedade, que você vai ter que a variedade ou é um disco topológico ou um anel topológico. E se ela for um disco topológico, pelo teorema da Frese e do Shen, que é a versão dele, já é o teorema de Nietzsche, você consegue mostrar que ela tem que ser um disco equatorial. Então, quando você vai para a dimensão mais alta, você não tem teorema de Nietzsche. Não tem nenhum teorema de Nietzsche. Então, usando a mesma técnica, né, que o Lucas e o Ivaldo usaram no primeiro artigo desse estudo de gap, então fica difícil generalizar o resultado deles usando a mesma técnica. Então, todas as generalizações que eu conheço são desse tipo. Elas são especificamente para a dimensão 2, tá? E só mais um paralelo que eu gostaria de falar é do teorema do Royce. O Royce, ele mostra que se você pega um tório mergulhado em S3, aqui o tório de S3 dentro de R4, e você supõe que esse tório ele é simétrico com relação aos planos coordenados do espaço euclidiano, né? Aos planos coordenados do R4. Então, o Royce mostra que ela vai ter que ser um tório de Clifford. Necessariamente, você vai ter um tório de Clifford. E o McGrath, ele mostrou recentemente também que se você pega um anel mínimo com bordo livre, mergulhado, tá? Também mergulhado, esqueci de escrever a hipótese, sempre mergulhado. Pega um anel mínimo com bordo livre, que é mergulhado na bola euclidiana, e que é simétrico com respeito aos três planos coordenados. Então, ele termina mostrando que tem que ser um catenoide crítico. Na demonstração, ele usa uma solução do problema de alto valor, que foi dada pela Frese. Ele termina mostrando que esse anel ele tem que ser rotacionalmente simétrico, então, portanto, ele tem que ser o catenoide crítico. Tá? Então, tem muitos outros paralelos. Tem a propriedade dos pedaços, que também foi o Ross que demonstrou no mesmo artigo que ele demonstra esse teorema, que está aqui na tela. Ele demonstra a propriedade dos pedaços, ou seja, você pega uma superfície mínima fechada da esfera, então o equador vai cortar essa superfície em duas partes conexas. E, recentemente, a Ana com o Wanderson, eles mostraram que também vale
essa propriedade no caso no contexto com bordo livre. Enfim, tem a propriedade mergulhada de Frankel, que vale nos dois contextos, enfim, tem muitas coisas. E dada essa analogia, é natural pensar que essas conjecturas, no caso da esfera, também vão valer no contexto com bordo. Então, a primeira coisa, uma primeira coisa que a gente pode pensar é que a conjectura de Lawson, que foi comprovada pelo Brendel, a conjectura do Lawson dizia o seguinte: se você pega um toro mínimo mergulhado na esfera de dimensão 3, então esse toro tem que ser o toro de Clifford. E, bom, conjecturas que se você pega um anel mínimo mergulhado com bordo livre na bola euclidiana, então ele tem que ser o catenoide crítico. Uma das dificuldades de tentar provar essa conjectura é tentar explorar a propriedade de um anel ser mergulhado. Tá? E não é muito claro como é que o demonstração do Brendel passa para o caso de bordo livre, porque também tem muitas demonstrações que às vezes valem na esfera e às vezes você consegue imitar aquela demonstração no caso de bordo livre e conseguir algo análogo, algo semelhante, às vezes um pouco mais fraco. Bom, então, dada essa breve introdução, queria começar a falar um pouco sobre os resultados que a gente obteve, né, no trabalho. Então, a primeira coisa que a gente obtém são certas identidades que valem, que são tipos tal. Eu quero dizer o seguinte: pega uma hipersuperfície com bordo livre na bola euclidiana, tá? Supõe que ela tem curvatura média constante, igual a H, e o tensor de imbricidade dela, vou denotar por φ. Então, bom, e a normal unitária é nula. Então, nos pontos do bordo da minha hipersuperfície, veja, dentro, é claro que, bom, dentro da hipersuperfície, ela é simplesmente uma hipersuperfície mínima, tá? O que realmente faz dela especial é o bordo dela, né? Que o bordo dela toca o bordo da bola de uma maneira muito específica. Então, é isso que torna ela especial. É claro que o fato dela tocar no bordo de maneira específica vai influenciar também na geometria de dentro da superfície. Né? Então, ao longo do bordo, eu tenho o seguinte: a norma da segunda forma do tensor de publicidade da sigma ao quadrado, ou seja, eu estou restringindo, isso aqui é calculado nos pontos do bordo, então vai valer essa expressão, e a derivada normal da hipersuperfície, do tensor de publicidade ao quadrado, na direção da normal exterior, vai ter essa expressão daqui. E o que é que são essas entidades, né, novas que estão aparecendo aqui? Primeiro que o S-tio e o H-tio, sempre que tiver alguma coisa com tio, é porque eu estou olhando o bordo da minha hipersuperfície como uma hipersuperfície da esfera que delimita a bola. Tá? Então, o S-tio e o H-tio são o aparelhador de Wingart e a curvatura média da minha hipersuperfície, do bordo da minha hipersuperfície, só que visto dentro da esfera, né? Visto dentro da esfera SN, que é a esfera que delimita a bola que a gente está considerando. Tá? Então, vale essa relação aqui entre a geometria, né, da minha sigma e a geometria do bordo da minha sigma visto dentro da esfera. Então, uma observação é o seguinte: o tensor de publicidade ele respeita essa igualdade aqui. Né? A norma do tensor de publicidade ao quadrado é igual à segunda forma ao quadrado, menos a curvatura média ao quadrado, dividida pela dimensão da minha hipersuperfície. Uma coisa que eu esqueci de mencionar no começo é que aqui a gente está considerando a curvatura média sem normalizar, tá? Então, ela é simplesmente o traço do operador de Wingart. Então, se a gente substituir essa relação lá na nossa relação anterior, nessas relações anteriores aqui, bom, por que a gente faz isso? Né? Porque a gente quer relacionar a tensor de publicidade com tensor de publicidade. Então, se a gente faz essa substituição aqui, a gente vai encontrar essas expressões, que são muito semelhantes uma à outra, né? Norma da segunda forma, norma do tensor de publicidade ao quadrado vai respeitar essa igualdade, e a derivada dessa norma respeita essa outra igualdade. Uma observação a se fazer é que a derivada normal do tensor de publicidade é menor ou igual do que zero, tá? Porque dentro tem coisas positivas e eu tenho menos 2 aqui fora. E como antes, né, o fitil ele é o tensor de publicidade do bordo visto como uma hipersuperfície da esfera. E uma observação, quando você está no caso de dimensão igual a 2, a norma da segunda forma fundamental é elevada a menos 2, vezes a norma de φ ao quadrado, é constante igual a menos 4. Tá? Constante, é claro, nos pontos em que φ for diferente de zero. Ok. Essa igualdade aqui ela vai ser importante para a gente no futuro. Tá? Ok. Então, o primeiro corolário que a gente tira daquelas relações é o seguinte:
Então, pega uma hipersuperfície com bordo livre na bola euclidiana, supõe que ela tem curvatura média constante, e supõe que o tensor do amplificador ao quadrado é uma função subharmônica. Então, o φ é igual a zero ao longo do bordo. Em particular, se você está com uma superfície, se você está no caso de dimensão 2, ela tem que ser totalmente geodésica, né? Porque aí você vai estar achando um conjunto não discreto em que φ é igual a zero. A demonstração é muito simples, então vou falar dela muito rapidamente, que é o seguinte: se você, bom, a gente está supondo que o laplaciano de φ ao quadrado não é igual a zero, né? Então integra e usa o termo da divergência. E como a gente já viu antes, significa que a derivada normal de φ ao quadrado é menor ou igual a zero. Então tudo que está aqui dentro é igual a zero. Em particular, a derivada normal é igual a zero. Então, o tensor de umbilicidade da minha hipersuperfície visto dentro da esfera, ele é igual a zero. Ou seja, o bordo ele é umbilical na esfera. E vale essa outra igualdade, aqui n menos 1, h é igual a n vezes ht, né? Ou seja, o φ é igual a zero dentro da minha hipersuperfície, né? Então, o que a gente está mostrando, olhando para as equações que a gente tinha, o que a gente está mostrando é, primeiro, que a derivada da signoforma do tensor de umbilicidade ao quadrado é igual a zero. Então, isso vai significar que φ é igual a zero e n menos 1h é igual a n negativo. Daí, substitui essa informação em cima e você vai ter que φ é igual a zero, tá? Ao longo do bordo. Uma observação é que tem um teorema do Ezequiel com Celso que diz que quando tem uma hipersuperfície, uma subvariedade mínima com bordo livre no bordo com bordo livre na bola euclidiana. Se o bordo é mínimo na esfera, então a minha superfície tem que ser no equatorial. Então, quando eu estou com h igual a zero, eu vou ter também que ht é igual a zero. Nesse caso, não precisa supor que a superfície, mesmo para a hipersuperfície, você vai ter um equatorial. Né? Dado que o laplaciano de φ ao quadrado é maior ou igual a zero. Tá, todos esses resultados que eu falei, eu vou me restringir à bola euclidiana apenas por simplicidade, tá? Mas eles também valem no contexto de uma bola unitária de uma forma espacial. E eu quero dar só um breve resumo de como que a gente pode passar esses resultados para a bola de uma forma espacial, tá? Então, o resumo é o seguinte: primeiro você vai ter que construir como vai ser a sua bola, né, na forma espacial. Então, olha para uma forma espacial de dimensão n mais 1, curvatura constante C, que é modelada de maneira conformemente euclidiana, e você pega uma bola BR euclidiana, né, que tem o raio euclidiano dela é igual a R, mas esse R é escolhido de maneira que quando você modela essa bola que tem um raiozinho, quando você modela ela vai ter raio 1 na forma espacial. Tá? Então, considera uma hipersuperfície compacta, contida nessa bola unitária na forma espacial, né? O interior no interior da bola, e o bordo de sigma no bordo da bola, que é uma esferinha também, né, redondinha, é umbilical dentro da forma espacial e tal, por questão de conformidade. E aí é o seguinte: a conexão do Levi-Civita da minha forma espacial, ela vai poder ser decomposta de duas maneiras, sempre olhando ao longo do bordo, tá? Ela vai ser decomposta de duas maneiras. Primeiro, o tensor é a conexão do bordo da minha sigma, do bordo da bola, mais a segunda forma fundamental da bola dentro da forma espacial, e aí você novamente faz uma decomposição e você tem essa decomposição aqui. Lembra que quando você tem tio, eu estou olhando o bordo como uma coisa dentro da esfera. Então, essa é uma maneira de decompor a conexão. A outra maneira de decompor a conexão no lugar de olhar agora para o bordo da bola, eu vou olhar para a sigma e decompor com respeito a ela, né? Com respeito à conexão dela. E a decomposição vai me dar uma equação análoga, né? Que a gente tem em cima. Então, em particular, vale essa igualdade aqui. E veja que até ao longo dos pontos de bordo, claro, né? Então, veja que até agora eu não impus a condição de bordo livre, tá? Simplesmente, é geometria pura, né? Sem nenhuma hipótese a mais. Então, como o bordo da bola, ele é uma esfera, né? Em N mais 1C, então existe um lambda, tal que o operador de Weingarten do bordo da bola na forma espacial um lambda vezes i, né? Porque ela é totalmente umbilical, né? Então, para qualquer vetor tangente, eu consigo fazer essa decomposição aqui, né? Então, ou seja, para qualquer direção, esse lambda ele vai ser igual a um certo menos mu0, e esse mu0 ele é a função potencial do meu x, tá?
E aí, a equação de cima vai poder ser reescrita dessa maneira aqui, agora usando o operador de Weingarten. Daí, se eu vou agora para o caso do bordo livre, lembra que eu falei que o vetor posição, esse x aqui, ele é o vetor posição, tá? O vetor posição, ele é igual à normal exterior da minha hipersuperfície. Então, e o que sim, que é um vetor que é tangente ao bordo, e que é normal ao bordo, que é tangente à esfera, ele vai ser exatamente igual a esse eta. Então, esse mu0, bom, ele é a curvatura principal, né, da minha esfera na forma espacial. E aí eu tenho aquelas identidades tipo Stall que eu tinha escrito antes, elas vão passar para esse outro caso daqui que eu estou numa forma espacial e vão passar de maneira muito direta. Então, a única diferença que acontece aqui é que eu vou ter no lugar de antes aqui a gente tinha o número 1, simplesmente. E agora eu estou substituindo por menos a curvatura do bordo da bola elevado ao quadrado. Então, é assim que você passa os mesmos resultados para a bola de uma forma espacial. Bom, então essas são as relações que a gente obteve no bordo, né, da hipersuperfície. Aqui a gente não está considerando muita coisa, né? Está considerando somente bordo livre e CMC, basicamente. Então você não precisa de condições especiais, como supor que ela é mergulhada, por exemplo, não precisa de nada, só precisa de que essas coisas aqui sejam verdadeiras. Então, antes de a gente começar a falar dos pontos umbilicos, vamos usar uma definição, tá? A definição é o seguinte: pega duas variedades riemannianas e pega uma função que não é nula, né, saindo dessa variedade e chegando na reta. De maneira que você pode escrever essa função da seguinte maneira: norma complexa de uma função psi, que é holomorfa, vezes f, sendo que essa psi é uma função holomorfa e f é uma função diferenciável que é positiva. Tá? Então, suponha que você tem uma função desse tipo e que ela pode ser escrita norma de psi vezes f. Então, a gente vai dizer que um ponto x de m é um zero. Você pega um x de m que é um zero de beta. Então, se ele é um zero de beta, então ele é zero de φ, né, já que a f é positiva. Então, a multiplicidade de beta de x é definida como sendo a multiplicidade de psi de x como uma função holomorfa, né? E a ordem de beta é a soma das multiplicidades da minha psi. Então, bom, a gente sabe que, nesse caso, ou a psi é constante igual a zero, ou os zeros dela são isolados, né? Como a gente está supondo que a beta não é nula, né? Não é constante igual a zero, então a própria beta também vai ter zeros isolados, então a definição faz sentido. Então, um primeiro lema que a gente precisa é o seguinte: pega uma duas variedades riemanniana, que seja compacta, que tenha bordo, né? Para pensar num bordo suave e tal, e supõe que você define que a normal exterior AM é nu, e supõe que a derivada normal do log de beta é a função que a gente definiu anteriormente, supõe que a derivada normal do log de beta é integrável ao longo do bordo da minha M. Então vai valer essa igualdade daqui, onde Km e Kdm são a ordem de beta no interior de M e no bordo de M. A princípio, essa função laplaciana do log de beta, ela nem precisava ser integrável, porque beta pode ser zero, né? Se beta for diferente de zero, então tudo bem. Né? Mas se beta for igual a zero, em algum ponto, então o laplaciano do log não tem por que ser integrável. Mas a gente consegue mostrar que sim, ele é integrável, e a integral dá exatamente essa expressão, uma vez que você supõe que a derivada normal do log de beta é integrável também. E o primeiro teorema que a gente consegue é o seguinte: você pega uma superfície com bordo livre na bola euclidiana, que tem curvatura constante, média constante, e que não é totalmente umbilical. Então, a característica de Euler da sua sigma, aqui eu estou em dimensão 2, tá? A característica de Euler da sua sigma, ela vai ser exatamente igual a menos a ordem da norma do tensor de umbilicidade de sigma no interior, dividido por 2, menos 1/4 da ordem desse tensor de umbilicidade ao longo do bordo. Tá? Então, aqui, a ordem, obviamente, a gente está contando com multiplicidades. Tá? Então, esse é um primeiro resultado que a gente consegue, que relaciona a quantidade, que conta a quantidade de pontos umbilicos que você tem de acordo com a topologia da sua superfície. Tá? Conta com multiplicidades de acordo com a topologia da sua superfície. K sigma e KD sigma são números positivos, tá?
Então, se você supõe que... A gente está pedindo que ela não seja totalmente umbilical. Mas se você supõe que ela é totalmente umbilical e supõe que o resultado é verdadeiro, você vai terminar chegando numa... Você vai terminar... Supõe que é um disco, na verdade. Supõe que é um disco. E supõe que ela não é totalmente umbilical. Daí você pode usar o teorema e chegar numa contradição, o que significa o seguinte. Primeira observação, na verdade, vai significar que o teorema anterior ele vai implicar o teorema de Nietzsche. Então, o teorema anterior ele dá uma nova demonstração do teorema de Nietzsche. E ele dá uma demonstração do teorema de Nietzsche no caso em que você tem superfícies, CMCs com bordo livre, na bola unitária de uma forma espacial. Tá? E esse teorema já tinha sido demonstrado antes, mesmo nesses casos de forma espacial e tal, ele já tinha sido demonstrado antes, mas esse resultado aqui ele dá uma nova demonstração desse teorema. Além disso, lembra que eu falei no início que essa teoria tem um paralelo com a de superfície da esfera? E esse teorema é uma exploração desse paralelo, porque você tem um resultado análogo àquele no contexto de superfícies com curvatura média constante na esfera redonda, e esse teorema foi demonstrado por Echeburg e Tribuzzi. O teorema ele é escrito exatamente dessa maneira, só que sem a parte de borda, né? Obviamente, porque está numa coisa que é fechada, não tem borda. E também vai ser consequência do teorema anterior que a sua superfície, CMC com bordo livre, ela é um anel topológico, somente se ela não tem pontos umbílicos. Então, ser anel topológico é equivalente a não ter pontos umbílicos. E tem um teorema do Lie que dizia o seguinte: se você pega um anel mínimo, especificamente mínimo, com bordo livre na bola euclidiana, então esse anel, a segunda forma fundamental dele nunca se anula em nenhum ponto. E o que a gente está mostrando aqui é que, além de valer a volta do teorema do Lie, vai valer também, em contexto mais geral, de CMC e bolas unitárias em formas espaciais. Tá? Então, é uma generalização, dá uma generalização do teorema do Lie. Tá? Bom, agora, como eu ainda tenho tempo, acho que tem mais 15 minutos, né? Deixa eu falar de algumas desigualdades integrais que a gente também conseguiu nesse mesmo trabalho, que é o seguinte: a primeira coisa, pega uma hipersuperfície, supõe que ela tem dimensão 3, eu vou dar uma ideia da demonstração dela, vai ficar claro porque eu preciso que ela tenha dimensão pelo menos 3. Tá? Então, supõe que ela tem bordo livre na bola euclidiana. Se ela tem curvatura média constante, então vale essa desigualdade aqui. No caso em que você está... Essa desigualdade dela vale porque você está no espaço euclidiano. Tá? Quando você não está no espaço euclidiano, vai aparecer mais um certo termo aqui, que vai depender da curvatura do bordo. É um termo gigante, é uma equação gigante, que vai depender da curvatura do bordo, e por uma feliz coincidência, quando você está no caso euclidiano, esse termo ele simplesmente desaparece. E o que é, bom, veja, eu estou integrando φ ao quadrado vezes um pH de φ, mas o que é esse pH de φ? Né? Esse CNH, ele é uma constante que vai depender da dimensão da hipersuperfície e que vai depender da curvatura média da hipersuperfície. Tá? E aí o pH de φ, ele é esse polinômio daqui. Quando você está numa forma espacial, aparece um termo NC aqui no polinômio, e esse é o polinômio que ele aparece naturalmente na demonstração da desigualdade de Simons. Quando você vai ver a demonstração da desigualdade de Simons, dimensão mais alta, aparece um polinômio que é exatamente esse daqui, tá? Aplicado em φ. E a gente tem uma rigidez para a igualdade nessa desigualdade integral. Né? A rigidez equivale à igualdade somente se a sua sigma for totalmente umbilical. Tá? Deixa eu dar só uma ideia breve da demonstração, porque é o seguinte: as identidades que a gente obteve do tipo Stahl, né, elas são desigualdades que calculam a derivada da norma da tensor de umbilicidade na direção normal, né, a derivada normal desse tensor de umbilicidade. E aí, só para dar uma ideia de como que a gente usa esse tipo aquela identidade, né, nas demonstrações, observa o seguinte: se você pega a desigualdade de Stahl, integra ela, você tem essa desigualdade aqui. Né? Isso aqui é simplesmente a integração da desigualdade de Stahl. Só que aí você pode usar o teorema de divergência para chegar no bordo. E quando você chega no bordo, você tem exatamente a derivada normal de φ ao quadrado. Tá? Porém, a gente tem um termo de norma do gradiente de φ ao quadrado que está atrapalhando a gente aqui de conseguir alguma coisa uma fórmula mais bonitinha, mais rígida. Né? Veja que aqui a gente já pode simplesmente substituir
a norma, essa derivada, que a gente já tem uma expressão bonitinha para ela, então a gente pode simplesmente substituir ela aqui. Só que aí esse termo daqui vai ficar atrapalhando a gente. Então o que a gente faz? Olha para o teorema do Batista, Mirandola e Vitória, que eles pedem que você tenha dimensão pelo menos 3, é por isso que a nossa sigma tem dimensão pelo menos 3, tá? E eles pedem que você esteja num espaço que seja simplesmente conexo e que tenha curvatura menor igual que zero. E aí, se você pega uma F, né, que está dentro desse espaço, que eu acabei de escrever, uma sigma que está dentro desse espaço, e pega uma F nessa sigma, então vale essa desigualdade aqui. A integral de F ao quadrado ao longo de sigma fica menor ou igual do que alguma coisa que tem a ver com a norma do gradiente dessa função, que é o que a gente precisa, né, lá nas nossas contas. Então, você olha para essa desigualdade e aplica ela nas contas que a gente tem. E quando você aplica, você faz algumas manipulações, e aí, fazendo essas manipulações, você vai terminar encontrando essa desigualdade. Então, agora a gente já tem a norma de φ ao quadrado ao longo do bordo, e já tem a derivada normal dela também ao longo do bordo. Então, a gente pode substituir as equações que a gente encontrou no bordo e encontrar a desigualdade que a gente quer. Certo? Então, isso aqui é só para dar uma ideia de como é que a gente usa aquelas identidades. Bom, um corolário disso é que quando você está especificamente em dimensão 3, aí você pega uma hipersurfície com bordo livre na bola euclidiana e você denota por γ1 até γn as componentes de bordo dela. Então, a integral de φ ao quadrado, pH menos C3H, vai ficar maior ou igual do que essa expressão que está aqui do lado direito. Ou seja, você consegue estimar essa integração que está do lado esquerdo pela topologia das superfícies do bordo dela. A ideia da demonstração é basicamente usar o teorema de Gauss-Bonnet no bordo, né? Porque se você está em dimensão 3, o bordo está em dimensão 2. E aí você consegue usar o teorema de Gauss-Bonnet ao longo do bordo e consegue mostrar que vale essa desigualdade aqui. Uma coisa que acontece é que quando você está no caso mínimo, a área do bordo, isso vale em qualquer dimensão, o volume do bordo ele se confunde com o volume do interior da sua sigma. Tá? O volume do bordo ele ficou a dimensão da sigma vezes o volume do interior. Então, no caso que você está, no caso mínimo, essa área daqui ela pode ir para o volume da minha sigma, de fato. Ok. E a igualdade vai acontecer somente se você tem que ela é totalmente umbilical. No caso do totalmente umbilical, significa que você vai ter uma esfera com bordo livre, tá? Uma esfera CMC, uma esfera redondinha, com bordo livre na sua bola euclidiana. E eu queria falar só de mais dois resultados, que é o seguinte: você pega agora a gente não está impondo a condição de bordo livre, tá? A gente está pegando uma hipersuperfície, dimensão por menos 2. Novamente a gente volta para permitir que ela tenha dimensão 2. E supõe que ela tem curvatura média constante. Né? Bordo livre supõe que essa expressão aqui, ao longo do bordo, ela é integrável. Supõe que ela é integrável, né, ao longo do bordo. Então, vale essa desigualdade aqui. E a igualdade, na integral anterior, a igualdade valia quando você estava no caso de totalmente umbilical. Né? Mas aqui, agora, a gente está evitando que a sigma seja totalmente umbilical. Então, a igualdade, a gente tem uma igualdade para essa desigualdade, e a igualdade ocorre se somente se sigma é rotacional. Ou seja, se somente se sigma é rotacionalmente simétrica, mas no caso n maior ou igual do que 3. Tá? No caso n maior ou igual que 3, a igualdade vale se somente se ela é rotacionalmente simétrica. No caso da dimensão 2, sem condição de bordo livre, a gente não conhece absolutamente nada sobre a possibilidade disso aqui, de quando isso aqui vai poder ser igual. Tá? Bom, a gente não tem uma coisa rígida assim, vale para tal superfície, no caso da dimensão 2. Porém, esse mesmo teorema, traduzido para a dimensão 2, ele tem essa expressão, porém, a igualdade ocorre se somente se sigma não tem ponto umbilical. E lembra que eu falei lá anteriormente que no caso você está com bordo livre, no caso da dimensão 2, você está com bordo livre, então não ter ponto umbilical é equivalente a ser topologicamente um anel. Então, esse teorema daqui, ele se traduz para a dimensão 2 dessa maneira, ele tem uma demonstração especial, e é essa demonstração especial que
uma demonstração que é diferente dessa daqui. A demonstração desse teorema é muito técnica, é muito... Pega um epsilon para evitar os pontos umbilicos e tal. É muito técnica. Mas quando você vai para a demonstração desse teorema, ela fica mais geométrica. Fica bem mais geométrica do que a demonstração anterior. A demonstração anterior, ela é inspirada numa demonstração do Catino. E essa daqui não. E aí, essa segunda demonstração, ela permite a gente dizer que você, no caso da dimensão 2, vale a igualdade somente se você não tem ponto umbilical na sua superfície. E aí, um corolário desse teorema é o seguinte: pega uma CMC com bordo livre na bola euclidiana, supõe que ela não é totalmente umbilical. Então, a característica de óleo dela tem que ser menor do que zero. E, além disso, a igualdade no resultado anterior, ou seja, a igualdade dessa desigualdade aqui, a igualdade vai valer se somente se a sua sigma é topologicamente um anel. Porque agora a gente está impondo bom, na verdade, a gente está impondo a condição de bordo livre aqui. Tá, é isso. Então, só mais algumas observações. A primeira parte do teorema, ela é simplesmente o teorema de Nietzsche, só que escrito de uma outra maneira, tá? É o teorema de Nietzsche mesmo, só que escrito de uma outra maneira. E ela vai reformular a conjectura do catenoide. A conjectura do catenoide é aquela que eu falei logo no comecinho, que é a conjectura que diz o seguinte, que o único anel mínimo com bordo livre, que é mergulhado na bola euclidiana, tem que ser um catenoide crítico. Ela reformula a conjectura do catenoide como uma conjectura de solução única para a igualdade nessa desigualdade aqui. Tá? No caso, pensando claro, no caso mínimo. Só mais uma observação que eu esqueci de fazer inicialmente é o seguinte. Na conjectura de Lawson, que dizia que o único toro mergulhado mínimo na esfera tem que ser o toro de Clifford, a hipótese de ser mergulhado é essencial, é uma hipótese essencial. E o Vente mostrou que ela de fato é essencial porque ele construiu toros que não são mergulhados, mas que são mínimos na esfera. E no caso da conjectura do catenoide, esperava-se que a hipótese de ser mergulhado também fosse essencial. Só que, recentemente, alguns autores, 3 autores, postaram no Archive um artigo falando que, de fato, existem anéis mínimos que são imersos na bola euclidiana e que não são o catenoide crítico. Então, nesse caso da conjectura também, a hipótese de mergulhado também é realmente esperada que seja verdadeira. Tá? Então, só para dar algumas referências do que a gente utilizou. Esses 2 artigos do Cateno são os artigos que eu citei anteriormente, que a gente se inspirou muito neles para achar aquelas 2 desigualdades. Na verdade, para achar uma delas apenas. Esse artigo do Lee, ele é um artigo assim, é um survey que todo mundo que for estudar essas superfícies em algum momento vai passar por ele. É um survey muito importante dentro da teoria. E esse artigo do Eschenburg e Tribuzzi é aquele que tem a maneira de contar a quantidade de pontos umbilicos de acordo com a topologia da superfície. E esse último artigo é onde está o teorema de Nietzsche, né? Que diz que todo disco mínimo com bordo livre tem que ser o disco equatorial. E é isso. Obrigado.